Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Turma, nesta videoaula eu darei continuidade ao assunto que foi abordado na aula anterior, que foi as ferramentas da gestão de qualidade aplicadas ao ciclo de gerenciamento do processo, especificamente, turma, a fase de planejamento do ciclo de gerenciamento do processo. Então, turma, dito isto, vamos ao que interessa. Turma, a primeira ferramenta que nós discutimos na última aula foi o diagrama de Chikawa. O que é o diagrama de Chikawa? Turma, o diagrama de Chikawa foi uma ferramenta idealizada por um químico, por um engenheiro químico, o Kaoru Ishikawa. Ele idealizou com qual intuito? Com o intuito de identificar, turma, as prováveis causas de um problema. Então, ao invés de, dentro do fluxo de trabalho de um processo, ao invés desse problema ele ser identificado lá na ponta, no final do processo, o que provavelmente ocasionaria retrabalho, consumo de mais recursos, consumo de tempo, o foco é o quê? É na raiz, na fonte dos processos. Então, identificando, turma, as prováveis causas desse problema na fonte, permite o quê? Permite uma melhoria contínua dos processos, permite de forma preventiva o desperdício de recursos e tempos, e isso vai, com certeza, turma, vai refletir aonde? Na qualidade desse produto ou serviço que vai ser entregue lá na ponta do processo. Então, esse é o intuito, turma, do diagrama de Chikawa. Esse é seu objetivo. Para isso que essa ferramenta é aplicada. Ela também, turma, é comumente chamada de 6M, ou diagrama de peixe, né? Ou matriz ou diagrama causa e efeito. Por que ela é chamada de 6M, turma? Porque o Kaoru Ishikawa, ele definiu 6 prováveis causas, ou causas que geralmente ocasionam ou acarretam problemas dentro de uma empresa, de uma organização, que são o método de trabalho, turma, é a forma como os processos eles são organizados e coordenados. Máquina, turma, então é a forma como esses processos são manuseados dentro da empresa. Medida, turma, são as métricas ou indicadores utilizados para avaliar o desempenho dos processos. E meio ambiente, turma, são as externalidades ou fatores externos que influenciam o desempenho dos processos. Material, turma, seriam os insumos ou as entradas desses processos, e a mão de obra, turma, são os responsáveis pela execução dos processos. Então, ele elencou, turma, esses seis M's como prováveis causas da maioria dos problemas que ocorrem dentro de uma organização. Só, turma, isso aqui não é uma receita de bolo. Isso aqui pode ser adaptado às particularidades ou pode ser adaptado às especificidades de uma organização. Então, significa o quê? Que isso aqui, essas categorias, elas podem mudar. Não necessariamente precisam ser os 6 M's. Então, ao identificar, turma, as categorias e as prováveis causas desse problema, nós podemos utilizar a ferramenta Gantt. Mas antes de eu falar para vocês da ferramenta Gantt, ou matriz de priorização, é importante vocês entenderem como que esse diagrama, né, que é uma representação gráfica, ele é confeccionado, é elaborado. Então vejam, tem um eixo aqui horizontal, na ponta tem um problema, na diagonal tem esses outros eixos, aonde estão as categorias ou a principal as causas desse problema. E aqui também na diagonal desses eixos aqui estão as subcausas, o que pode ter ocasionado que essas causas principais. Então, ao elaborar o diagrama de Chikawa, é interessante que vocês levem em consideração essa configuração, essa estrutura. Bom, dito isto, vamos à ferramenta Gantt. Então, a ferramenta Gantt, turma, ela visa o quê? Ela visa avaliar qual a ordem, né, de priorização dessas prováveis causas ou de um projeto, ou de um processo, ou de um produto dentro da organização. Então vejam, o diagrama de Chikawa ele tem uma limitação. Ele apresenta as causas, né, de um determinado problema, mas o que acontece? Ele não diz exatamente qual a gravidade dessa causa, a urgência e tendência, permitindo assim que o quê?
que eu invista, né? Que eu priorize nessas causas antes de eu resolver tudo. Então, o que isso significa, turma? Que a ferramenta GUT, ou matriz de priorização, ela permite o quê? Que você aloque os recursos, invista os recursos naquelas causas, problemas, processos, projetos que são prioritários, que estão de acordo com os objetivos da empresa, que se não forem resolvidos, aquelas causas ou problemas forem resolvidos, com certeza vão criar um impacto maior do que outras causas ou outros problemas que vocês identificaram. Então, para isso é que serve a ferramenta GUT, turma, porque o diagrama de Chicago tem essa limitação. Ela não diz exatamente qual causa deveria ser primeiro resolvida, qual causa deveria ser depois resolvida, ficaria em segundo, terceiro ou quarto lugar. Já a ferramenta GUT, ou matriz de priorização, ele te dá exatamente essa ordenação. Que problema vem em primeiro lugar, qual problema vem em segundo lugar, terceiro lugar e etc. E como eu utilizo, turma, a ferramenta GUT? Primeiro eu utilizo com base, turma, nesses três fatores aqui, olha, com base nesses três critérios. Gravidade do problema. Então, gravidade, turma, seria sinônimo de impacto. Quanto esses problemas vão impactar na minha empresa. Urgência, que seria sinônimo de tempo. Então, quanto maior a urgência, menor o tempo necessário para resolver aquele problema. E tendência, turma, que significa o quê? Evolução daquele projeto. O quanto aquele projeto ele pode evoluir e aumentar a sua gravidade, quer dizer, ocasionar um impacto maior. Como eu aplico, como eu utilizo, turma, a ferramenta, quer dizer, a matriz GUT, ou matriz de priorização? Primeiro, ao elencar as causas, ou aqui produtos, processos, eu vou aqui, com base nessas escalas, eu vou encaixar esse problema com base em uma dessas numerações aqui da escala. Vejamos, gravidade. Gravidade, turma, vai numa escala de 1 a 5, onde 1 é sem gravidade, 2 é pouco grave, 3 é grave, 4 é muito grave e 5 é extremamente grave. Urgência, a mesma coisa, turma. Eu vou utilizar uma escala de 1 a 5, onde 1 eu posso esperar, 2 é pouco urgente, 3 urgente, merece atenção no curto prazo, 4 muito urgente e 5 necessidade de ação imediata. Mesma coisa em relação à tendência, turma. Isso vai mudar? Irá piorar a longo prazo? Irá piorar a médio prazo? Irá piorar a curto prazo ou irá piorar rapidamente? Então, depois que eu defino aqui os problemas, projetos, processos ou produtos, eu vou aqui, com base nos critérios, eu vou utilizar uma das pontuações aqui da escala. Então vejamos, mão de obra eu coloquei 5, urgência eu coloquei 5 e tendência 5, armazenamento 5, urgência 4, atualização de TI 4, urgência 5, layout 1, 1, aqui 5, 5, 4 e 2. O que eu vou fazer logo em seguida, turma? Após definir e estabelecer cada um dos pontos dentro das escalas, eu vou multiplicar esses valores, esses pontos. Então, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. 5 vezes 4 vezes 5 dá 125. Não dá 125. Atualização de TI. 4 vezes 5 vezes 4 dá 80. E layout 1 vezes 1 vezes 2 dá 20, dá 2. Então o que acontece, turma? Após o quê? Após multiplicar cada um dos pontos das escalas, né? Os pontos que foram definidos, eu vou o quê? Com base no maior para o menor, eu vou ordenar, ou melhor, eu vou priorizar esses problemas. Então, eu começo aqui por mão de obra, que vem por armazenamento, atualização de TI e layout. Aqui, veja, já está numa ordem pré-definida, mas se não estivesse, turma, vocês teriam que fazer isso, essa ordenação. Qual desses viriam em primeiro, de acordo com a pontuação que foi obtida a partir da multiplicação desses pontos aqui que são encontrados nessas escalas, turma. Então é assim que eu aplico ou utilizo a matriz GUT ou matriz de priorização.
Então, após definir, turma, quais problemas, quais processos, projetos devem vir primeiro, quer dizer, após ordená-los e classificá-los, eu vou o quê, turma? Eu vou para a criação dos planos de ação, que vão me dizer exatamente o que será feito, por quem será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito, como será feito e quem e quanto vai custar. Então, os planos de ação, turma, eles são utilizados para materializar objetivos e metas em planos voltados direcionados para a execução. Recapitulando, no diagrama de Chicago eu vou identificar as prováveis causas de um problema, utilizando essas categorias, que necessariamente não seriam essas, eu posso adaptar de acordo com a realidade da minha organização. E aí eu utilizo a ferramenta GUT, a matriz de priorização, para classificar ou estabelecer uma ordenação. Por que eu vou ter que classificar e estabelecer uma ordenação, turma? Para investir meus recursos? Porque os recursos de uma empresa são limitados. Então eu não posso pegar todos os recursos e tentar dividir-os, alocá-los em todas essas, digamos, em todas as prováveis causas aqui que foram identificadas. Eu tenho que ver quais aquelas causas que vão me ocasionar maiores problemas que vão impactar o desempenho da minha organização, dos meus processos. Então, por isso eu utilizo a ferramenta GUT ou matriz de priorização. E aí, eu aplico, da forma que eu mostrei anteriormente, digamos, com base nesses fatores, os critérios, eu vou aqui estabelecer uma pontuação, vou dar uma pontuação para eles, que vai de 1 a 5, depois eu multiplico essas pontuações e vou ordenar do maior para o menor. E aí, turma, eu crio os planos de ação esses, turma, que vão me dizer exatamente como eu vou resolver isso, como eu vou corrigir isso. Bom, turma, dito isto, eu espero que tenha ajudado a assimilar o conteúdo que foi trabalhado na nossa última aula e os ajude também na resolução da atividade que foi proposta. Então, até a próxima videoaula, turma. Abraços.